Olá, a partir de agora, você que sintoniza a TV Univates tem mais uma oportunidade, depois da ampla cobertura desse pleito municipal 2016, de estar aqui. Na verdade, concretizando um espaço para conseguir saber o que os representantes que foram eleitos por você de casa vão estar fazendo pelos seus municípios. Nós iremos estar apresentando, então, a partir de hoje, vários programas, os nossos representantes municipais que vão fazer a gestão 2017-2020. Nesse programa, iremos falar com o prefeito eleito do município de Arroio do Meio, senhor Klaus Werner Schnack, do PMDB. Seja bem-vindo ao programa. Que bom poder contar com o senhor nessa noite, poder compreender um pouco melhor como as propostas de campanha vão poder estar sendo colocadas em prática a partir de janeiro de 2017. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sandro. Boa noite, telespectadores da TV Univates. E é uma satisfação a gente poder estar aqui falando sobre Arroio do Meio, falando sobre os próximos 4 anos, né? E um pouquinho de como foram as eleições municipais nesse ano de 2016. Nos acompanhando a cada programa, estaremos fazendo a apresentação em conjunto, né? Eu e o professor Sandro Kirst, coordenador da TV Univates, no qual já mediou o debate com os quais os candidatos ao pleito municipal aqui da cidade de Lajeado participaram pela TV Univates, e a partir de agora, então, será o outro mediador desses programas que, na verdade, né, Sandro, vai abordar diversas cidades do nosso Vale do Taquari e também Vale do Rio Pardo. Exatamente, essa é a ideia, que a gente consiga fazer um apanhado geral, né, de todas as cidades. Vamos passar pelas principais cidades do Vale do Taquari. Hoje conosco, então, aqui, prefeito de Arroio do Meio. Já vou me permitir fazer a primeira questão. Vamos falar muito pouco, nós vamos tentar ouvir mais do que falar. Klaus, como é que tu começaste na política? O que é a política? Como é que a política entrou na tua vida? Porque é sempre importante a gente também ter esse início, né? Olha, a gente tem um trabalho comunitário já desde criança, adolescente, na comunidade de São Caetano, onde a gente iniciou se envolvendo dentro da comunidade. Eu fui representante dentro de diretorias da nossa Unisca lá, conhecido ginásio para rural, também dentro do 7 de setembro de São Caetano, no futebol. E a partir disso a gente foi tendo esse intercâmbio comunitário entre as demais comunidades. E logo ali, nos anos de 2000, então, fomos filiados ao PMDB, né, o nosso partido, que a gente hoje representa. E a partir daí também, dentro do próprio PMDB, a gente exerceu funções na executiva municipal, e a partir daí tivemos participações também nas administrações, né, do senhor ex-prefeito Paulo Steiner, também nas administrações que o sucederam com participação do PMDB. E em 2008 eu tive a oportunidade de ser indicado para concorrer também ao cargo de vice-prefeito com o atual prefeito Sidney no seu primeiro mandato. E a partir disso a gente teve êxito e eu exerci a função de vice-prefeito de 2009 a 2012. E logo após, no segundo mandato, na reeleição do prefeito Sidney, então, eu exerci a função de coordenador de secretarias. Então foram esses os cargos e as minhas funções políticas, né, onde eu exerci também a presidência do partido do PMDB durante 6 anos em Arroio do Meio. E hoje, então, a gente teve a confiança da equipe e também hoje da comunidade para nos tornarmos, então, eleitos no pleito do dia 13 de outubro, junto com a vice Heloíse Ramos. Já que o professor Sandro coloca a questão da tua biografia, né, e como tu ingressa dentro do mundo da política, toda a tua história com Arroio do Meio, nós estamos inseridos dentro da comunidade, temos esse caráter de estarmos inseridos dentro da comunidade do Vale do Taquari. Como hoje tu acreditas que Arroio do Meio está preparada para dar continuidade a um projeto, né? Tu que acompanhas já o governo de Arroio do Meio e agora segue numa certa continuidade. Tu acredita que isso é um grande desafio nesse momento? Dentro dessa tua biografia, essa tua história, já que vem de anos trabalhando em prol da comunidade de Arroio do Meio, como tu enxerga esse teu novo espaço agora como, então, o gestor do município? Nós temos como formação profissional também. Eu sou engenheiro civil formado pela Unicinos no ano de 2000, onde, a partir daí, eu também fiz um concurso público, né? Eu sou funcionário público de carreira como engenheiro civil do município, né? E também exerço funções na atividade privada.
Mas eu entendo assim que são momentos, né? A dinâmica do tempo, ela cada vez é mais rápida e a comunidade, assim como a organização pública, a estrutura do município e a questão funcional dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal também tem que ter essa dinâmica. Então a gente entende que nós temos que reconhecer o bom trabalho que foi feito nesses últimos 8 anos, onde Arroio do Meio conseguiu triplicar o seu valor adicionado, né? Teve um crescimento muito grande, evoluiu na área da saúde, na educação, mas a gente tem questões, a comunidade dentro desse momento atual do país, ela nos coloca, ela nos mostra nas urnas, por tantos resultados em tantos municípios, em Arroio do Meio também, espera-se que hajam alterações, hajam mudanças, né? E isso certamente vai acontecer, porque eu e a Heloísa estamos agora avaliando a forma de conseguirmos avançar dentro do plano de governo que foi construído junto com a comunidade. E a partir desse plano de governo, a gente agora está trabalhando em cima da organização funcional da própria prefeitura e, a partir disso, montando a nossa equipe para que a gente, então, faça as alterações necessárias, né, os ajustes necessários, para que a gente tenha, assim, um novo trabalho com a nova cara, a cara do Klaus, a cara da Heloíse e da nova equipe que vai trabalhar dessa forma, respeitando a vontade da comunidade dentro do plano de governo aprovado. Com isso, a comunidade de Arroio do Meio imagina que vai ter as mesmas pessoas, as mesmas equipes? Como é que está a questão? Claro, a tendência é uma certa continuidade, mas tu pretende trabalhar com que nível de inovação em termos de equipe tu pensas em fazer em Arroio do Meio? Nós estamos ainda fazendo essa análise agora em cima das demandas colocadas no nosso plano de governo. Nós vamos ter que criar questões bem setoriais, né, em relação a atender essas demandas. Então, baseado nos novos projetos, é que nós vamos ter que nos cercar de pessoas. Essas pessoas podem ter a experiência de continuidade, mas podem certamente e deve ter muita experiência da inovação e da novidade por se tratar de questões específicas e a gente ter que se utilizar de pessoas específicas em cada área. Certo. Então, certamente, nós vamos ter interessante, alterações. Nesse caso, especificamente de Arroio do Meio, tanto no teu caso quanto da vice-prefeita eleita, ambos são funcionários de carreira, né, e estavam à frente de secretarias. O teu relato pessoal, o funcionário de carreira, ele tem uma condição adequada, boa, uma prioridade em termos de poder executar uma atividade pública? Ou efetivamente a prefeitura precisa de um grande esforço de CCs e de eventuais terceirizados? Como é que tu vê assim? Não a questão prefeito, a tua questão pessoal, como é que tu vê isso? Olha, nós temos colegas do quadro muito competentes e o quadro do município consegue sim fazer a gestão do município dentro da normalidade, dentro da rotina burocrática e de serviços que o município tem as responsabilidades de prestar. Mas eu acredito o seguinte, que a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa análise, porque a comunidade, como nós colocamos que a dinâmica do tempo é muito rápida, a comunidade elege vai alencar suas prioridades para determinado período. Então, nós temos hoje, dentro desse plano de governo, prioridades que estão na área da educação, estão na área da saúde ou na área da tecnologia, onde nós temos que nos cercar de servidores temporários ou então entendidos dessa área, onde então se busca ou dentro do quadro, a parte que cabe ao município, né? A gente busca dentro do quadro os nossos servidores de carreira, que são muito competentes e têm totais condições de nos apoiar nisso, mas nós precisamos também nos cercar com pessoas que se dediquem especificamente a esse assunto, que podem ser, então, alguns cargos de confiança, se for o caso, e também técnicos terceirizados que muitas vezes entendem especificamente da determinada área por um tempo determinado também, para a gente poder alcançar os objetivos dentro daquele prazo e dentro dessa necessidade que a comunidade tem naquele momento. Dentro dessa tua fala, Klaus, agora tu comenta 3 áreas, né? Educação, saúde e inovação. O que vão ser prioridades no teu governo a partir de 1º de janeiro de 2017? Olha, inicialmente, eu e a Heloíse já conversamos, nós estamos
com a intenção de primeiro fazer uma reanálise do atendimento ao nosso cidadão, ao nosso munícipe, em relação aos serviços corriqueiros da casa, que são atendimentos que no dia a dia o cidadão vai buscar e que, às vezes, em relação ao tempo, eles acabaram ficando com sistemas obsoletos, com uma burocracia desnecessária, onde a gente tem que adequar e modernizar o atendimento do município. Isso tanto dentro da área de sistemas, como também do próprio procedimento do atendimento dos funcionários. Então, nós queremos fazer uma reavaliação disso e reconstruirmos, nos reinventarmos para podermos atender melhor nossa comunidade de forma mais ágil e eficiente. Essa é a primeira premissa, né? Trabalhar bem o dia a dia da prefeitura e sim fazer uma reanálise, porque isso são serviços que estão realmente há muito tempo, mesmo antes do nosso mandato do prefeito Sidney, vem sendo feito da mesma forma. E a gente entende que a gente pode avançar nisso e trazer mais satisfação no atendimento ao cidadão. Em relação a questões tecnológicas e outras, nós temos alguns projetos específicos, né? Que a partir disso nós queremos também criar comissões que façam um estudo e análise para a implantação desses projetos que envolvem, sim, o interesse da comunidade, o interesse de terceiros, de segmentos, do nosso comércio, dos órgãos de segurança, também dos parceiros que nós temos em Arroio do Meio, como na área da saúde, Hospital São José. Então, nós temos que criar comissões entre comunidade, entre essas entidades ou esses segmentos, com o funcionalismo público, para que a gente possa também legalmente construir os caminhos para que isso possa ser viável e traga o resultado que a comunidade pediu e o que nós nos comprometemos também na caminhada das eleições e que nós fomos aprovados aí no dia 13 de outubro. Perfeito. Acho que vamos para um intervalo, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com o tema Prefeitura, então, de Arroio do Meio, com o prefeito eleito Klaus Schnack. Já voltamos. Estamos falando hoje com o candidato eleito da cidade de Arroio do Meio, Klaus Schnack, do PMDB. Ele que teve uma diferença de votos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho nesse programa, de menos de 1.000 votos, né, prefeito? 871. Foi uma eleição apertadíssima em Arroio do Meio, a gente está conversando hoje com ele. Tanto, e esse né? Considerando-se o total, contingente de eleitoral, pessoas. 7%. E a nossa perspectiva aqui é justamente levar para você de casa, de Arroio do Meio, dos municípios do Vale do Taquari e também Rio Pardo, as propostas e como elas serão colocadas em prática daqui por diante. A gente tem uma questão financeira importante a ser colocada. Né? Acho que é importante a gente também fazer um pequeno relato, porque como o programa está sendo assistido por pessoas de diversos municípios, nem todo mundo conhece a realidade de Arroio do Meio, assim como a gente não conhece a realidade dos outros municípios, às vezes nem do nosso próprio município, é importante a gente entrar um pouquinho nesse detalhe. O senhor comentou que o valor adicionado do município cresceu bastante nos últimos anos, né? Qual é hoje o retrato da condição econômica do município? Qual é a matriz econômica? O que é que sustenta o município de Arroio do Meio? E qual é a sua proposta de ação especificamente dentro desse perfil? Aprofundar um pouquinho o que está posto e está funcionando em Arroio do Meio ou alguma alteração, algum projeto de mudança? Olha, nós temos assim, na nossa caminhada, nós tivemos sempre como base inicial a nossa família. Eu digo a família arroimense. A família estando bem, estando forte, a comunidade é forte e o município é forte. Uhum. Então, baseado nisso, nós temos um tripé de saúde, educação, emprego e renda, somando-se a segurança para juntos buscarmos infraestrutura. Então, o emprego e renda é uma questão que foi um diferencial nos últimos anos em Arroio do Meio. Nós tivemos aí uma condição de evolução na atração de empresas, baseado na qualidade da nossa comunidade, na qualidade das nossas pessoas, das nossas famílias, porque o comprometimento e a capacidade em desenvolver as tarefas à nossa comunidade dadas, elas impressionam e atraem novos investidores em Arroio do Meio, porque essa mão de obra é qualificada, e também incentivam os nossos empreendedores a avançar e expandir em Arroio do Meio. Então, nós, nos últimos anos, conseguimos avançar bastante com as nossas empresas, com a
a consolidação e com a ampliação e crescimento da nossa matriz existente, agregando-se a isso também novos investimentos que vieram até da capital e outras empresas que acreditaram em Arroio do Meio e estão investindo muito em Arroio do Meio nos últimos anos, o que é um diferencial, o que Arroio do Meio se destaca na região e no próprio estado em função desse crescimento, que ele também traz hoje já o retorno do valor adicionado que vem crescendo. Nós temos dentro disso sempre essa preocupação de dar sempre atenção aos nossos investidores, né, para que a gente possa sempre ser parceiros e garantir à nossa comunidade, às nossas famílias, o emprego e renda que ela tanto necessita. Em relação aos setores produtivos, o nosso setor primário, nossa agricultura, nosso agronegócio é muito importante também. Nós tivemos uma transformação nos últimos 8 anos, onde as antigas propriedades acabaram sendo substituídas ou se modernizaram para se adequar também aos novos modelos de integração e outras culturas até que nós temos dentro das pequenas propriedades que conseguem gerar renda e emprego no setor rural. Aproveitando, o senhor sabe qual é o percentual de habitantes da área urbana e rural de Arroio do Meio? Como é que está essa divisão lá especificamente, para ter uma ideia? Esse número deve estar girando entre 30 a 70%. Uma questão 30% na área rural. Isso. Ainda é um contingente alto. Ele tem... Portanto, importante, né? Esses 30% não representam que eles tenham a sua renda vinda do setor rural, mas estão residindo na área rural. Então, nós temos dentro dessa linha do setor primário, nós temos também hoje uma necessidade de fazer o ajuste no atendimento do município. Aquilo que eu coloquei na prestação do serviço ao cidadão, o setor primário é um setor que recebe incentivos do município em diversas cadeias produtivas, mas como eu coloquei, com a modernização e a adequação dessas propriedades rurais aos sistemas integrados, tem algumas dessas cadeias, como a suinicultura, a avicultura, que elas têm incentivos iniciais e a partir disso o município não participa mais. Então a gente vai fazer sim um trabalho junto com o nosso Conselho Agropecuário, com representantes das cadeias produtivas, tanto suinocultura, avicultura, pecuária leiteira e outras atividades aí de fruticultura que nós temos, para que em conjunto com os produtores nós criamos um novo modelo de incentivos, né, amplo, revisado e que seja mais justo e atenda à atualidade, né? Nós temos hoje uma nova realidade no setor rural, que existem programas de incentivos já obsoletos que nem estão mais em uso, mas que ainda legalmente estão na ativa, existem. A gente vai querer fazer essa reformulação e é uma demanda muito forte que veio nessas eleições e que o setor primário merece essa atenção e nós vamos fazer isso sim dentro de um trabalho conjunto, com produtores, Conselho Agropecuário e Administração Municipal, dando transparência a todo o retorno que o setor dá e o retorno de incentivos também que o município volta a esse setor, o que a gente entende que é importante dar transparência. Em relação à complementação da nossa matriz tributária, o comércio vem crescendo, né, vem se modernizando, muitos investimentos na qualidade dos nossos estabelecimentos, na beleza dos nossos estabelecimentos, na qualidade dos nossos produtos e diversidade. Então, a gente entende hoje que Arroio do Meio, dentro de um contexto regional, consegue atender bem a sua comunidade, né? Os nossos comerciantes conseguem atender bem nossa comunidade e ainda conseguem atrair também clientes de outros municípios, né? A gente tem algumas questões de mobilidade urbana, que nós também devemos tratar mais tarde, no programa, né? Em relação a dar mais conforto também à nossa área central, né? Para os clientes que procuram esse comércio. Mas a gente vê também o comércio dos bairros e do interior se fortificando, se modernizando. Isso atrai os nossos clientes e também o torna cada vez mais forte, né? Para contribuir também junto à arrecadação do município. E os prestadores de serviço, então, ao natural, também crescem em função da própria questão das nossas empresas, né? Nós temos empresas fortes que necessitam de prestadores de serviço em manutenção ou então apoio, e isso faz com que as empresas se estabeleçam em Arroio do Meio, pequenas empresas que prestam serviço às empresas maiores e que também hoje são uma parcela importante que contribuem na arrecadação do município. Como é que tu viu, Klaus, a questão do período de campanha? A gente teve um pleito esse ano com modificações, né, em termos de legislação, tivemos um período mais curto para fazer a campanha.
Como é que foi para vocês? Obviamente saíram vitoriosos, vai chegar à realidade de dizer que foi uma campanha excelente, a gente acredita nisso. Mas como foi trabalhar esse período? Como foi estabelecer a campanha em um período mais curto, reduzido, onde talvez até a questão do investimento tenha sido reduzida também? E aí já te pergunto, tu achas que 45, 46 dias, como aconteceu, é o ideal? Foi curto demais? Tá bom? Como é que tu vê? Então, a questão do processo e como é que aconteceu para vocês em Arroio do Meio? Eu acredito que o período eleitoral de 45 dias, focado na eleição, para atingir o município de Arroio do Meio, com 20 mil habitantes, no tamanho que Arroio do Meio tem, ele é um período até adequado. Acredito que a comunidade ela aquece para as eleições, ela começa a fazer sua análise, e isso não é muito distante do dia da eleição. Então, esse aquecimento ele leva um certo tempo, mas 45 dias a comunidade acaba se engajando e analisando os seus postulantes, né? Mas eu entendo também que, no geral, acredito que os representantes da comunidade, ao natural, como numa comunidade do interior ou numa sociedade de centro, de bairro, a gente tenha normalmente os seus representantes escolhidos pelo dia a dia, né? Então, nós temos, eu acredito que sejam eleições que acabam incentivando o trabalho natural das pessoas e diário, semanal, em relação a se fazer presente, em relação a ser prestativo à comunidade, ao seu entorno, às suas relações, tanto aos seus segmentos como, então, entidades, porque a avaliação desse modelo eleitoral, ele começa a ser mais amplo e começa a analisar um pouco mais o contexto da vida da pessoa e o contexto também da sua participação, sem a intenção somente inicial do pleito eleitoral. Quer dizer, o candidato ele tem que ter um histórico anterior para poder despontar em 45 dias numa rapidez um pouco mais... Eu acredito que sim, porque quem queira construir isso em 45 dias ou queira se apresentar em alguns meses para a comunidade, pelo menos em Arroio do Meio, ela ainda enxerga isso como algo que não lhe cabe e que não está engajado dentro do que é a normalidade da comunidade. Justamente o fato de vocês terem uma dobradinha de 2 secretários, né? Isso também facilitou nesse processo? Isso auxiliou vocês ao longo da caminhada? Isso é um trabalho que vem sendo construído há muitos anos, né? A vice Heloíse vem da comunidade de Arroio Grande como professora e como líder comunitária, né? Como eu coloquei no meu histórico também. Então, são questões que, ao natural, vão se encaminhando, né? E, a partir disso, com as nossas funções públicas, podem sim, agregam a visibilidade. Mas eu acredito que o trabalho e o perfil da pessoa, ele vem sendo construído individualmente e também nas suas relações profissionais. Porque hoje, a Heloíse como professora e eu como prestador de serviço também na área da engenharia, a gente tem uma relação muito grande com clientes há muitos anos, há 20 anos no mercado de engenharia do município de Arroio do Meio, né? 25 anos já, até, o tempo passa muito. E a gente cria relações. Então, essas relações são importantes e num pleito final, quando tu chega a momentos decisivos, são pequenas questões que acabam definindo, às vezes, esses números e essas eleições, né? Então, a gente aqui não foi diferente e a gente só tem a agradecer a confiança da comunidade na nossa pessoa profissionalmente, né? Mas também hoje para representá-los e poder, com a comunidade, com os 20 mil habitantes, fazer a gestão do município, porque o trabalho e as conquistas são da comunidade. Eu e a Heloíse, temos a incumbência de bem gerir esse trabalho para que ele retorne também em serviços e satisfação à nossa comunidade. Muito bem, vamos para mais um intervalo, né? Isso aí. Já voltamos na continuidade do programa. Terceiro bloco do programa hoje, pós-período eleitoral, que conversa com o candidato eleito para ser o representante do município de Arroio do Meio, Klaus Schnack, do PMDB. A gente terminou conversando, obviamente, sobre as questões que vêm por aí no seu mandato e a gente vai continuar falando sobre isso, porque a gestão 2017-2020
é algo significativo para Arroio do Meio e também para toda a região do Vale do Taquari. Nós estaremos conversando ao longo de todas as semanas com os representantes desses municípios. Professor Sandro, tem uma questão importantíssima que não podemos deixar passar. Um pouquinho histórica e aí interessante da gente sempre analisar. Em Arroio do Meio, a coligação do seu partido, PMDB, neste momento teve mais partidos envolvidos, PTB, PTdoB, né? E PT, democratas também, mas já há assim, uma condição de alguns mandatos onde esse vínculo PMDB e PT tem se mantido, essa parceria. E é um município onde isso chama atenção, porque não é algo real. Então o município consegue se descolar de uma situação nacional onde PMDB e PT não tem exatamente, ou tem uma proximidade, mas neste momento, propriamente dito, não tem uma colaboração tão forte. Qual é a realidade? Por que isso funciona no município de Arroio do Meio? Haja visto que no Rio Grande do Sul nós não temos essa proximidade. Essa coligação foi construída em 2007 ainda, na primeira eleição do prefeito Sidney, onde nós fizemos esse trabalho conjunto e, a partir daí, as pessoas que estão envolvidas tanto na administração do prefeito Sidney no primeiro mandato, como no segundo, faziam parte, PMDB, PT, PTB, Democratas, e hoje a gente tem um entendimento muito claro em Arroio do Meio que o principal foco é Arroio do Meio. Nós temos que focar no município de Arroio do Meio. Então, nós tivemos a questão estadual, realmente, nós já tivemos em 2007 essa dificuldade, porque a questão entre PMDB e PT no Rio Grande do Sul, ela tem uma dissidência muito clara, uma separação muito definida, né? E é histórica. Mas, em relação ao nível nacional, nós já tivemos coligados, hoje já estamos rompidos novamente, em função de questões, e isso realmente são questões difíceis de entender. Mas, em Arroio do Meio, as pessoas se conhecem, nós temos uma comunidade ainda que nos conhece a todos, e o trabalho conjunto, ele trouxe bons resultados ao município. Tanto quando a gestão nacional era do PMDB, como a gestão nacional era do PT e a própria gestão estadual era do PT. Então, nós tivemos avanços em Arroio do Meio com isso e hoje também estamos tendo avanços com a gestão PMDB. Então, a gente entende que, sendo bom para o município, é importante e é essa forma que a gente trabalha congregado, né? Sempre sabendo separar e reconhecendo que há interesses nacionais e estaduais que fogem muito das questões locais e que, infelizmente, nós temos que respeitar também, mas que em Arroio do Meio nós temos um grande entendimento com um objetivo único e com um foco único, que é o município e que nos últimos anos deu resultado para a comunidade e hoje a gente tem total convicção que vai continuar dando resultado nos próximos 4 anos. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma extensão dessa pergunta. Recentemente o senhor esteve com o governador Sartori, apresentando aí solicitações, né, de obras, inclusive do asfaltamento em relação a Capitão, né? E qual é a perspectiva? Como é que o senhor vê o Estado neste momento? Há alguma projeção de auxílio do Estado ou realmente Arroio do Meio tem mais auxiliar o Estado do que o Estado a Arroio do Meio? Nós temos que ter sempre os pés no chão, que o município tem que se precaver com os seus recursos para poder amparar a sua comunidade na eventual falta de um governo estadual ou do próprio governo federal, que a gente sabe que a situação hoje não é boa e que Arroio do Meio já, historicamente, nos últimos 2, 3 anos, vem fazendo em algumas questões, amparando ou adiantando esses recursos para poder atender bem a comunidade e depois o Estado, na medida do possível, foi ressarcindo e a própria União foi ressarcindo o município. Nós estávamos agora com o nosso governador para realmente colocar a ele a necessidade do Estado fazer uma economia na obra de Arroio do Meio a Capitão. Por quê? Porque há investimentos estaduais já sobre essa estrada. Em 3,2 quilômetros houveram obras, a terraplenagem, a drenagem estão concluídas, a etapa do Urachão também está lançada e agora falta a parte de acabamento e pavimentação asfáltica. Para isso, nós necessitamos a colocação de recursos nessa obra, que vem sendo atendido. Durante o ano, nós tivemos aí a colocação de R$1 milhão na obra pelo mês de maio e junho.
Agora, no mês de outubro, mais R$1 milhão. Então, para concluir essa etapa, nós necessitamos mais R$1 milhão. E o governador, então, ficou sensibilizado com essa questão, por se tratar de um valor que, para os municípios, é relativamente grande, alto, mas para o Estado não é tanto. E ele, dentro da questão de remanejo de obras e a questão de obras que acabaram não andando dentro da velocidade prevista, ele colocou para nós que ele iria conversar com o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, para tentar achar sim a solução e até o final do ano, então, suplementar a rúbrica com mais esse R$1 milhão, dando garantia à empreiteira para que ela pudesse trabalhar com tranquilidade e concluir esse trecho. Então, nós já tivemos tais posições várias vezes em Porto Alegre, dentro desse período de 1 ano e durante os anos dessa obra. Então, nós estamos muito cientes que o nosso compromisso de ir lá nos manifestarmos logo após as eleições, em função do próprio alinhamento do governo do Estado, o governo atual do município, o governo eleito e o governo novo de Capitão estarem dentro dessa linha, nós entendemos que nós temos esse compromisso e essa expectativa da nossa comunidade, nós fomos levá-la para o governador e entendemos e acreditamos, temos que também confiar, né, que ele vá, sim, honrar e complementar esse R$1 milhão que faltam para que a gente possa, então, dar tranquilidade à empreiteira executar esse trecho. A partir daí, sim, nós temos a obra como um todo, são 16 quilômetros, que a gente sabe que são questões adiante a serem tratadas pela realidade do Estado. Mas hoje, nesse momento, investir naquela obra não é uma despesa para o Estado, mas sim uma economia. Arroio do Meio é um município agradável de se viver, um município bacana para quem vai visitar, que possibilita diversos eventos, festas para os munícipes, para os visitantes. Um exemplo disso é a Culturarte, por exemplo, né? No qual a vice-prefeita eleita, até então a secretária de Educação, que comandava, junto com a sua pasta, esse grande evento. Para que todos esses eventos continuem acontecendo, evidentemente que o apoio da Câmara de Vereadores ele precisa existir. Como é que o senhor vê justamente essa relação dos poderes a partir de 2017? Olha, Arroio do Meio foi um município que, historicamente, pelo menos nos últimos anos, ele mostra uma tranquilidade política muito grande, o que lhe traz bons frutos, tanto em investimentos que foram hoje alcançados, tanto em outras questões que o município conseguiu avançar, pelo entendimento e também essa relação de todas as pessoas olharem e focarem o bem do município. Então, essa questão da relação entre Câmara de Vereadores, Poder Executivo, Judiciário, próprio Ministério Público, hoje que também participa muito da gestão pública, nós entendemos que todos tenham o mesmo objetivo. Então, esse entendimento, ele existe em Arroio do Meio. Certamente a gente vai querer, pelo nosso perfil conciliador, tanto o meu como o da vice Heloíse, de ter um bom relacionamento com a nossa Câmara de Vereadores, onde hoje nós temos a maioria, mas isso não quer dizer que nós vamos trabalhar com essa maioria, e sim com os 11 vereadores. Exato, a maioria dos eleitos. Sim. São 11 vereadores. 7 vereadores da base. Da base. Isso, da nossa base aliada. Mas nós entendemos que é esse trabalho conjunto com todos os vereadores, porque eles são os representantes da nossa comunidade. Então, será com eles que nós vamos trabalhar, sim, de forma conjunta, e a partir disso também construir a questão de eventos que você colocou. Arroio do Meio se orgulha dos seus eventos. Nós temos questões pontuais que nós tivemos esse ano, a própria Gincana Terrors, que não saiu, em relação a uma determinação, uma decisão dos organizadores, e nós vamos tratar isso ainda num curto tempo, com os organizadores e com as próprias equipes, para a gente tratar esse assunto e achar uma solução, para que no ano que vem nós tenhamos novamente esse evento que marca o município também, né? Gincana Terrors, a Culturarte, os festejos de aniversário do município. Nós temos o grupo hoje já trabalhando a área do turismo, que é o Conversando sobre Turismo, que também colabora com muitas ideias e iniciativas nessa área de integração da comunidade, atração também de visitantes dentro das nossas áreas, tanto dos nossos pontos naturais, como também gastronômicos do município, para que a gente possa ter também atrações cada vez mais para a nossa comunidade. Temos também a própria juventude, os adolescentes, que também clamam por espaço para as suas atividades aí
som automotivo, carro rebaixado, motos, que às vezes para a comunidade é um pouco incômodo, mas que eles também precisam ser escutados, eles precisam, junto com eles, construir uma solução, uma alternativa, para que eles também possam ter o seu momento de lazer sem estarem desprestigiados ou então empurrados para um lado, levando-os, às vezes, a questões não tão interessantes para a comunidade. Então, nós temos desafios nessa área de eventos, né? E em relação à questão da integração entre poderes, eu acredito que a Arroio do Meio vê isso com um único foco, que é o bem do município, e certamente todos vão trabalhar nesse sentido. A área que foi destinada para a empresa que se instalou ali no parque de eventos já foi substituída? Como é que está a situação em termos de infraestrutura de eventos de Arroio do Meio? Nós temos aquela área, ela foi substituída pelo nosso parque temático, onde também está localizado o CTG Querência do Arroio do Meio, tem a pista de rodeio, tem uma pista de motos, né, motocross, velotera, mas ainda carece de mais infraestrutura, né? E isso, a partir disso, a gente sabe que o município também tem outras atividades, né? E que a gente tem a rua de eventos no centro da cidade, a Praça Flores da Cunha, o nosso Parque Pérola do Vale, que são atrativos e que a gente também tem um compromisso junto com a comunidade de, sim, dar a esses espaços vida e oportunidade de lazer à nossa comunidade nos fins de semana. Perfeito. Vamos. Intervalo. Mais um intervalo. Já voltamos. Voltamos para o quarto e último bloco desse programa que fala sobre o município de Arroio do Meio, com o prefeito eleito, Klaus Schnack, do PMDB. Nós vamos falar agora sobre segurança pública. Lembrando para você de casa que todos os programas que nós estamos gravando aqui na TV Univates, eles podem ser assistidos através do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Univates, e também a tua forma de interação com o nosso canal é através do facebook.com/TV Univates. Agora o assunto é segurança pública. O senhor colocava que naquele tripé, saúde, emprego, educação, temos também aí um suporte importante na questão da segurança. Qual é o quadro da segurança hoje no município de Arroio do Meio e o que é que a sua gestão pretende desenvolver? Arroio do Meio ainda, a gente pode se considerar ainda uma comunidade, um município razoavelmente tranquilo, mas a gente entende que, em função de todos os investimentos que vêm sendo feitos, em função da nossa condição de melhoria na nossa renda, das nossas famílias, a gente pode começar a ser também focado na questão alvo de criminalidade. Então, nós temos aí dentro da caminhada que nós tivemos, a nossa comunidade nos colocou e nós colocamos no nosso plano de governo um projeto de vídeo monitoramento que consiste em monitorar pontos estratégicos de bairros, interior e cidade, para que a gente possa, com isso, instalar monitores junto ao batalhão da Brigada Militar, sendo monitoradas essas câmaras pela Brigada, dando a ela mais eficiência, tanto na prevenção, na ação ou na resolução, junto com a Polícia Civil, então, de situações que venham a ocorrer no município. É um projeto que a gente sabe que a segurança é incumbência do governo do estado, mas como nós colocamos antes, conversamos que o governo do estado muitas vezes não consegue dar o suporte às diversas áreas que deve atender, o município entende que seria uma forma de investir os recursos do cidadão na sua segurança, na segurança da família, na segurança do comerciante, do empreendedor, do prestador de serviço. E isso, então, essa sistemática vai ser trabalhada junto com um projeto que será definido com a comunidade, com as entidades, segmentos, comerciantes e também os órgãos de segurança, para que a gente ache, sim, os pontos estratégicos e que a gente consiga fazer um projeto inicial piloto que possa trazer e inibir a criminalidade, vamos dizer, trazer mais segurança, inibindo a criminalidade no município. Quando o senhor diz discutir com a comunidade, é também dividir a conta com a comunidade? Sempre a gente tem, acho que a comunidade é ela que trabalha para trazer os benefícios ao município, e se esses benefícios serão investidos na área da segurança pública, foi o que foi aprovado dentro das últimas eleições, no nosso plano de governo, esse projeto constava. Então, é um dinheiro da comunidade que ela vai participar também, apontando
as áreas mais necessárias. Nós temos, por exemplo, a própria Ponte de Ferro, que hoje é um caminho importante, uma rota alternativa importante para o município de Lajeado, desafogando a nossa saída principal da cidade nos horários de pico, mas que já começa a ficar insegura. Com a instalação de câmaras, ela pode se tornar mais atrativa ao nosso cidadão, as pessoas utilizarem esse ponto. Também a própria área de lazer Pérola do Vale, onde nós temos hoje, ela é muito atrativa, mas que também atrai situações que não são tão desejadas. Com o monitoramento, a gente acredita que novamente traga de volta esse espaço da família e que tenha mais tranquilidade para as crianças, para os adolescentes frequentarem aquele local com segurança, inibindo também questões alheias ao que a gente quer em Arroio do Meio. Dentro das propostas de campanha, mobilidade urbana também está ligado diretamente ao que vocês vão estar executando a partir do ano que vem. O que a gente pode esperar do município de Arroio do Meio? Olha, nós temos um ponto nevrálgico no município, que é o acesso à cidade em horários determinados de pico, meio-dia, final da tarde, de manhã, junto à nossa rótula da RS 130. Então, nós estávamos, na conversa com o governador, também incluímos a prioridade para a EGR concluir o projeto da elevada da RS 130, para que a gente consiga ter valores dessa obra e monte um cronograma de parcerias para que essa obra também comece a ser executada. A gente sabe que isso é uma demanda de médio prazo. A curto prazo, nós queremos, dentro dos próximos meses, trabalhar com uma comissão de trânsito ampliada, também com a participação da comunidade, para a gente criar alternativas que melhorem o fluxo do trânsito dentro do bairro Centro e dentro do bairro Bela Vista, para que a gente consiga aliviar essa situação e também, dentro desse trabalho, fazer uma análise dentro da parte do estacionamento da área central, onde muitas pessoas já nos ofereceram terrenos que hoje são baldios, para que a gente crie vagas públicas gratuitas, até para os colaboradores dos nossos comerciantes poderem deixar os seus veículos. E, a partir disso, uma sugestão que veio foi avançar com o estacionamento rotativo gratuito que nós temos na nossa rua de eventos, sobre a área central, para que ele funcione de forma educativa e orientativa, para que as pessoas saibam que elas têm um tempo determinado, sem cobrança. Nós vamos trabalhar nós queremos educar, nós queremos trabalhar de forma orientativa, educativa, para quem necessita ficar um período mais longo dentro disso, orientando aonde há espaços públicos gratuitos para estacionamento de longo período, mas que na rua central e adjacências esse período seja reduzido para que haja rotatividade e a possibilidade dos nossos clientes, de nós, comunidade arodimense e também dos nossos visitantes, terem uma mobilidade melhor, porque a mobilidade automaticamente melhora se tu tiver uma oportunidade de estacionar no local que tu queres ir. Então, esse é um trabalho que nós entendemos que é possível. Antes de pensarmos em qualquer tipo de cobrança, sim, a orientação e a reeducação do nosso trânsito, ela é importante e nós queremos trabalhar dessa maneira. É como se nós quiséssemos, e o que nós queremos é desembaciar a nossa imagem para que, a partir de que ela estiver bem clara, aí sim, se for preciso no futuro, isso vai ser um momento da dinâmica do futuro para avançar em outras questões. Mas, no momento, nós queremos trabalhar de forma educativa e gratuita. Vamos lá, prefeito. Vários momentos o senhor colocou que o cidadão apresentou suas solicitações. Durante a campanha, vocês foram colhendo sugestões e construindo o plano. Como é que o senhor vê essa relação com o cidadão de Arroio do Meio daqui para frente? Qual é o espaço, qual é o compromisso, qual é o papel do cidadão de Arroio do Meio no seu governo? Ou é só daqui a 4 anos, ou ele vai ter que estar junto todos os dias? Até porque, lembrando, só para complementar, Sandro, esse é um programa que, na verdade, a gente tem esse intuito também, que ele seja um dossiê, na verdade, seja um grande compilado de informações que o senhor repassa para os telespectadores, para que a gente consiga também ter esse acompanhamento futuramente. Né? E que ele saiba também o que é que o senhor espera da comunidade e quais os espaços que o senhor está abrindo para a comunidade para que ela participe do seu governo, né? Eu acredito que a participação do nosso cidadão é fundamental. É ele que é o nosso gestor. Na verdade, o gestor da casa, porque nós entendemos que a família é forte, a comunidade é forte e o município forte. Cada família tem a sua gestão.
que é ampliada no município. Nós temos hoje, eu e a Heloísa, a incumbência de fazer uma gestão desse todo. Nós queremos, sim, a participação das pessoas, a participação das nossas famílias, dos segmentos, e nós vamos criar tanto grupos de trabalho para analisar cada situação, tanto segurança pública, como setor primário, como questão da educação, a questão de saúde, questão de trânsito, para que essas pessoas que queiram se envolver possam se envolver e opinar, porque é importante isso. É isso que dá, a solução vem, às vezes, da opinião mais simples. E é essa forma que nós queremos trabalhar. Da forma que nós hoje somos, e vamos continuar sendo, a acessibilidade que nós temos de participar de eventos, de participar do dia a dia da comunidade, então nós, primeiramente, somos o primeiro canal de acesso. O cidadão vir diretamente a mim, a Heloísa, aos nossos vereadores, acredito que todos estão à disposição para que eles se coloquem e recebam essas demandas. Mas nós também temos os meios legais, que hoje já legalmente são definidos, tanto via protocolo do município, ou então via ouvidoria, ou via os canais sistema de transparência. Online. Exatamente, os canais de transparência, que nós queremos sim sempre atender e avançar nessa comunicação. Hoje a internet, os meios da web estão muito mais acessíveis e fáceis, essa comunicação é rápida e direta. Nós vamos querer dar atenção, sim, para que o nosso cidadão tenha espaço e que o município, quando tome ações, que ele se enxergue nessas ações como sendo pertencente à ação. Acho que é esse o sentimento que a gente quer deixar, que o nosso cidadão, os nossos 20 mil habitantes, eles são pertencentes e esse projeto, esse plano de governo, ele é um compromisso e dentro disso, da participação de todos. E que ele não é um plano de governo do Klaus e da Heloísa, mas sim dos 20 mil habitantes que o aprovaram no último pleito. O prefeito, Klaus, como é que é a família? Está pronta para enfrentar esses 4 anos de governo? Porque a vida privada vai sofrer, né? Ou ela, naturalmente, ela tem suas limitações, ou tem suas adaptações, né? Eu tive a satisfação de, dentro do pleito eleitoral, no dia 12 de agosto, ter o nascimento da meu primeiro filho, a minha primeira filha, a Clara Rafaela, né? Em pleno processo. Exatamente. Só tenho a agradecer a minha esposa Cris, a minha família como um todo, ampla família, que acredito que é a mesma situação com a Heloísa, né? Que também, por ela também falo e agradeço a família dela e a família dos nossos candidatos a vereadores, colaboradores, porque o envolvimento ele é intenso, né, nesse período eleitoral. E agora que nós estamos com a incumbência de fazer a gestão e servir a nossa comunidade como um todo, a família vai ser muito importante, preponderante para que a gente tenha condições de poder fazer bem esse trabalho, né? Então, o envolvimento ele é grande, importante, a gente só tem a agradecer e certamente as nossas famílias vão ser parceiras para a gente ter sucesso e uma boa avaliação no final do período dos próximos 4 anos. Sandro, 30 segundos para a sua mensagem final para o telespectador. Gostaria de deixar um grande abraço a todos, agradecer a confiança do pleito do dia 13 de outubro, colocar que eu e a Heloísa estamos à disposição e vamos nos esforçar de todos para que nós façamos um grande trabalho junto com a nossa comunidade. E que o nosso objetivo é, no final desse período, que a gente possa ter em conjunto uma boa avaliação. Certo. Desejamos sorte e sucesso. Sandro, obrigado. A TV Univates fica à disposição do município de Arroio do Meio aí para futuras ações e queremos ser parceiros desse desenvolvimento e dos seus desafios e da comunidade de Arroio do Meio. Agradeço esse espaço, agradeço a Univates como um todo, que ela faz. Arroio do Meio já se sente pertencente à Univates e eu acho que a Univates também tem grandes projetos em todas as áreas para fazer grandes parcerias com o município de Arroio do Meio, que é aqui colado e praticamente ela já se espalha sobre o município, né? Tanto pelos estudantes, mas também pelos projetos que vem desenvolvendo em parceria com o município de Arroio do Meio. Certo. Retornamos, né, Sandro, ao longo da nossa programação com mais candidatos eleitos, futuros prefeitos dos nossos municípios do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Desejando, então, boa sorte a vocês, que dê tudo certo em Arroio do Meio. Estaremos sempre à disposição com a TV Univates. Nós voltamos ao longo da programação.